dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário, anunciado a público, né, a manifestação do prefeito enviando a mensagem necessária para a Câmara de Vereadores, né, para que aprove as tratativas de contratação de empresa ou empresas. Eu quero conversar depois com o Zé Elias e com o Glicério, que estão aqui, para fazer o transporte público coletivo aqui em Foz do Iguaçu, num primeiro momento, pelo prazo de 1 ano, haja vista em andamento e prestes a ser concluído o prazo de 45 dias, que vai dia 19. Dia 19 agora do mês de fevereiro, que é o decreto de caducidade, ou seja, o rompimento do contrato entre a Prefeitura e o Consórcio Sorriso. Bom dia, Dilton. Bom dia, Nelson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É exatamente isso. O Poder Público Municipal, né, elaborou uma tese no sentido do rompimento do contrato. E eu quero ser testemunha que, de princípio, eles atuaram até esgotar toda a situação para com que esse rompimento fosse amigável. Não foi possível. A partir do momento que o rompimento não foi possível ser amigável, então se buscou-se um outro parâmetro, que era fazer a investigação, não é? Fazer o inquérito administrativo, e o inquérito administrativo, no entender da Prefeitura, apontou sobre a possibilidade de romper o contrato com as concessionárias. E nesse sentido, eu acho que foram bastante generosos também em fazer o levantamento e dar um prazo de 45 dias para levantar esta situação. Ontem se queimou-se mais uma etapa com a publicação do processo licitatório da contratação de empresa que venha fazer o serviço emergencial por 1 ano. Nesse sentido está andando tudo bem. Mas são etapas que estão sendo queimadas, né? Amanhã não sei se poderá ter outra notícia do judiciário, amanhã poderá ter alguma coisa assim, mas por enquanto eu acho que está caminhando. Uma coisa, Nelson, que deixa claro para nós é que para fazer um transporte coletivo de qualidade as coisas são caras. Nós vimos hoje no edital um valor de R$ 8,45 por quilômetro rodado. Como a tarifa é R$ 4,10, você pode perfeitamente verificar que precisa 2 passageiros, 0,06 para compor os 8,45. Qualquer cidadão faz R$ 4,10, precisa de 2 passageiros. Nós temos 2 passageiros por quilômetro rodado hoje, as empresas dizem que é 1,27, 1,30. O Poder Público Municipal diz que esse número é maior. E aonde esbara nessa situação? E aí me permita o Poder Público. Ao longo da história não foram capazes de pegar as rédeas na mão para verificar, entender o controle efetivo dessa situação, para chegar numa situação dessa, não ter mais que procurar quantos passageiros se transporta por quilômetro rodado. Tinha que estar em mão. Reconheço no Licério que tem feito esse esforço, no companheiro, então, Elias, nem se fala, mas aquilo que eu disse aqui, eu acho que veio se confirmar ao longo da história. Quem tinha os dados e quem dava as cartas e jogava de mão na questão do transporte coletivo urbano eram os empresários e não o Poder Público Municipal, o que é de lamentar. 11h51, José Elias Castro Gomes, que é o secretário de Transparência e Governança aqui de Foz do Iguaçu. O Zé Elias, amigo particular também. Zé, bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, obrigado, doutor Nelson. Bom dia aos ouvintes aí, boa tarde para alguns, né, que já almoçaram. Mas a gente vem fazendo essa aproximação aí, tanto da Prefeitura, quanto do sindicato, da Câmara Municipal, da comissão, e a gente percebe aí, naquele período onde a gente pediu que o maior motivo hoje de a gente estar vivendo esse momento hoje, seguiam as greves, que paralisava 100% o transporte, prejudicava demais a população, esse dissídio mal resolvido, sem eles agregarem o INPC, que seguia de uma forma natural. A gente vem aí com um pedido de tarifa de R$ 5,00, mesmo na tarifa de R$ 5,00 nunca foi, pelo menos alertado, digamos assim, nós precisamos aumentar a tarifa para 5 para poder assinar o dissídio. Nunca foi nessas condições. Nós precisamos de uma tarifa de 5 para precisar melhorar o sistema. E o que a gente percebe no decorrer dos anos, nós não falamos do problema do transporte público na pandemia. Nós falamos do problema do transporte público desde sempre. Nasceu errado.
Nasceu de um contrato que possivelmente teve corrupção na época. É um contrato que ele está judicializado em Guarapuava, ele faz parte da Operação Riquixá. Então tem todas essas maldades aí que a gente nós não conseguimos resolver. Naquele período onde a gente pediu para fazer uma composição, entendeu? Tentar trazer uma antecipação do contrato, a gente encontrou dificuldades quando a gente percebeu que não havia interesse das empresas em fazer essa composição sem antes auditar e sem antes reconhecer uma dívida. Como que a gente vai reconhecer uma dívida sem perícia, sem a documentação contábil? A gente tem feito um esforço tremendo, feito vários ofícios e o consórcio não fornece a documentação necessária. Na perícia, no processo de perícia, aconteceu a mesma coisa. O perito judicial encaminhou e-mail para as empresas também não forneceram para a justiça. Então, a perícia é inconclusiva. A gente não está questionando se a empresa tem ou não tem direito de pedir reequilíbrio financeiro, desde que devidamente comprovada, com documentação contábil, com a movimentação bancária. A gente precisa abrir essa caixa preta do consórcio. Não se pode falar. Hoje nós não podemos falar nem em débito, nem em crédito. Mas Zé, deixa antes de eu passar aqui para o Licério, e depois eu obrigatoriamente vou também conversar com o doutor Gustavo, Brajac, o doutor Gustavo, porque tem alguma questão de ordem jurídica aí que eu tenho curiosidade em saber, sobre maneira a alteração da forma de pagamento desta nova contratação, tá? Sobre maneira que agora a planilha é diferente daquela que vinha sendo praticada. 11:55. Zé, quando você fala de corrupção, tá? Esse contrato é bom que a gente lembre o seguinte, foi feito ao tempo da administração em que o prefeito era o Paulo McDonald, o vice-prefeito era Chico Brasileiro, embora atuando, não me parece diretamente nessa área, mas atuava diretamente nessa área o atual procurador-geral do município, tá? Dr. Osli Machado, né? Que deve ter da lavra dele lá pareceres, aprovando, não aprovando a contratação, da forma, o processo licitatório num todo. E a corrupção é feita por pessoas. Você acredita, então, que pessoas ligadas à administração naquela época tenha feito isso ou não? Eu creio muito mais, assim, numa situação mais macro, entendeu? Porque hoje a gente tramita os processos de compras, de licitação. Certo. A gente tramita de uma forma ordeira, transparente, né? Eu sempre falo muito na administração pública, né? A gente combate a corrupção, mas combate também a corrupção lícita. Entendeu? Entendi. Que a gente consegue documentar de uma forma, por exemplo, que as pessoas participam e não percebem nenhuma falha. Mas a gente entende hoje que houve trocas de e-mails na época, onde as empresas forneceram os contratos, forneceram os termos de referência, a própria empresa que está hoje. Então, a gente percebe também isso. A gente tem pedido para a Justiça de Guarapuava o uso dessas provas emprestadas. Tá. Mas até agora não saiu autorização. Apenas esclarecendo, uma das empresas do consórcio teria sido acusada pelo Ministério Público de Guarapuava de que lá no transporte, no processo de transporte público coletivo e tal de Guarapuava... Não só Guarapuava, como mais de 14 cidades. E outras 14 cidades, e por ter uma das empresas aqui do consórcio Sorriso participando, que de certa forma houve denúncia em Guarapuava e que agora o jurídico da prefeitura quer se socorrer como prova emprestada disso, né? Isso. Só para dizer aqui para o público, assim bem rapidinho, para não fazer um juridiquês, o que é prova emprestada? São provas de um processo que são ilibadas, que são reconhecidas pela justiça e que você, numa discussão que você quer demonstrar o seu direito, você diz o seguinte, entre outras palavras, eu não estou falando para professor de direito, estou falando para o ouvinte da Rádio Cultura, me empresta essa prova aqui, que ela tem a ver com o assunto e eu quero mostrar lá para o juiz que é verdade o que eu estou dizendo, tá? Licério, bom dia para você, obrigado pela presença. Vizinho nosso aqui. Bom dia, Nelson. Perguntei da essência do PMDB, como é que está porque o PMDB entende transporte público coletivo, entendeu? É o PMDB que está ali. Mas diga-lhe, sério, com brincadeira à parte. Não, brincadeira à parte, nada, o MDB está muito forte, sim, graças a Deus, muito bem organizado a todo o nível estadual.
e especialmente em nível federal. Mas hoje aqui, como a tela é o transporte público, primeiro quero aí cumprimentar os ouvintes da nossa Rádio Cultura, cumprimentar o Nelson, o Nélio, Vitorassi, que está aqui conosco também, que é um lutador aí por todas as causas do transporte público. E eu ouvi atentamente as ponderações do Vitorassi, aliás, com muita propriedade, e também do Zé Elias. Mas eu acho que hoje, como na tua fala você falou, meu amigo Nelson, hoje é um dia emblemático aí, onde a gente está com uma nova fase. Aliás, o Vitorassi colocou muito bem. Queimou-se mais uma etapa. Essas foram as palavras do Vitorassi. Só que para se chegar nessa etapa, que aliás passou muito por essa bancada aqui, por toda a imprensa de Foz do Iguaçu, houve um trabalho muito sério entre Fostrans e Secretaria de Governança, com Procuradoria, com Gabinete do Prefeito, Câmara Municipal, para trazer esse processo com muita responsabilidade, sabe? Pode ser questionado uma série de coisas como é natural do serviço público e tem que ser questionado. Entretanto, nunca poderá ser negado que houve total transparência, muita informação, participação plena da comunidade e ainda virão mais fases aí, sabe? Que serão queimadas dentro desse processo até fazer essa contratação emergencial e depois da contratação emergencial, o principal, que aí sim uma nova modelagem com um contrato, uma concessão atualizada. Eu chamo de atualizada, algo mais moderno, mais transparente, com mais efetividade. E de novo trazendo as palavras aqui do Vitorassi, porque realmente ele tem dito isso e ele não está errado, é que o Fostrans, a prefeitura, que tinha um contrato e não tinha ação sobre esse bendito desse contrato, ou maldito desse contrato, talvez. Não adianta notificar e multar quando você não tem, pelo prestador de serviço, uma resposta para o poder público de dizer, sim senhor, vou pôr a linha tal conforme este ofício. E o contrato nunca fez, mesmo que notificasse, multasse, etc. Essa é uma das grandes novidades. Mas é importante, Nelson, citar o seguinte, para a população, mantém-se a tarifa, melhora a qualidade dos ônibus, trazendo ar-condicionado, Wi-Fi, sistema, que o transeunte, aí o usuário vai poder olhar ali no seu aplicativo e ver quanto tempo falta para um ônibus chegar, que linha tem, os horários que tem, tudo através, bem facilitado. E, principalmente, dentro de um preço, até falou aqui em 8,45, quilômetro rodado e tal, é o preço médio do mercado, com total transparência, preço médio do mercado, pesquisado em mais de 10 cidades entre Paraná e Brasil, né? Para se chegar a um termo de referência transparente, que seja transitório, que dê tempo de fazer uma nova licitação e que atenda principalmente o interesse da população e do trabalhador do transporte público. E, por consequência disso, vai atender o interesse público. Olicério, só para dizer que a ouvinte Ana Josa está conosco também. Eu sei que tem promotores de justiça ouvindo o programa nesse momento. Deixa eu só dizer uma coisa que eu pergunto o seguinte, vou me colocar agora no usuário, né? No usuário. Dia 19 vence o prazo, tá? Eu tenho ouvido da prefeitura, tenho ouvido do Dilto Vitorassi, que nós precisaríamos, em média, aí, 100 ônibus para fazer um transporte minimamente adequado, tá? Essas tarifas que vocês estão dizendo aqui, a gente ouve em Londrina, a gente ouve em Curitiba, ora um pouquinho acima, ora um pouquinho, né? Conforme o tamanho, o prefeito de Londrina às vezes subsidia ou empresta ou cria um fundo lá que eles inventaram, não sei exatamente como, mas dia 19 vence o prazo, tá? As empresas podem paralisar os seus ônibus e já tem alguém para fazer o transporte coletivo ou não? O que a gente fez aí, nesse processo aí a gente está enviando para mais de 30 empresas no Brasil, grandes empresas, porque a gente não pode achar que Foz do Iguaçu é uma cidade porque pequena. Eu imagino, Zé, Foz do Iguaçu é uma cidade grande. Desculpa te interromper. Eu imagino que estrategicamente, tá, que vocês mantiveram contatos, né,
apresentaram a intenção de vocês, e não que venha a ser uma concorrência dirigida, mas como quem diz, tem gente, porque se ficar deserto um edital desse, sem participantes, você imagina o tamanho da confusão que então, vai ser o que a arrumada. gente fez essa Me permita ajudar? Deixa eu só concluir, Vitor Gassi. Sim. Então, a gente fez essa prospecção, alguns meses a gente vem fazendo, tentando estudar o mercado. A gente foi para Florianópolis, a gente foi para São Paulo, a gente conversou com grandes empresas do setor, a gente foi se apoderando do sistema, de como que funciona o sistema em termos de Brasil. A gente entende que existe um oligopólio no setor, entendeu? Que prejudica a população, entendeu? É poucos locais ou pouca gente que a gente percebe defendendo o real interesse da população. E isso Foz do Iguaçu vai fazer com convicção. O prefeito determinou que seja sempre estendido o que tiver que acontecer de bom no transporte, que seja para a população. Então, a gente entende que tem empresas com interesse, a gente tem que viver um novo momento desses processos de licitação, de transporte, de concessão do lixo. Nós precisamos que a população participe mais e comece a entender o processo. No contrato anterior, nós temos cláusulas abusivas. Nós temos cláusulas onde se diz que, ao final do contrato, os créditos comprados antecipadamente não precisam ser repassados. Entendeu? Olha o absurdo, entendeu? Está no contrato. O contrato diz que, ao final do contrato, os créditos comprados antecipadamente não precisam ser devolvidos, nem para a prefeitura, nem para o usuário, nem para a empresa nova. São cláusulas abusivas. Entendeu? Tem isso no contrato? Tem isso no contrato. Então, a gente está encaminhando, porque esse é um questionamento da população também, de como que funciona, de quem... Pois quem é, que a contrário do senso, eu poderia interpretar, então, se a prefeitura dever, não precisa pagar? Seria o certo. Ou você contrata um pedreiro para terminar a tua casa e o pedreiro não termina e você pagou ele e ele diz, agora contrata outro e paga de novo. Isso, porque o meu prazo Entendeu? se esgotou. Não existe isso, Eu entendeu? só queria dar Diga, aquela doutor Nassi. contribuição naquele momento em que você perguntou. Eu acho que a prefeitura, com esse edital, ela dá praticamente, né, por encerrado a questão de qualquer um que queira questionar sobre o princípio da publicidade. Está público e notório para todo o Brasil que quem quer vir se estabelecer em Foz do Iguaçu para operar por um período de 1 ano, enquanto se faça um novo estudo por um outro processo licitatório, estão avisados. O grande problema não é que se a prefeitura arrumou alguém antecipadamente. O grande problema agora é encontrar empresa que queiram vir. A dificuldade da Não, prefeitura, é isso ela que eu pode estou chegar perguntando. num momento de Porque- fechar o edital tudo e bem, não ter empresa, tudo bem, porque- porque as pessoas não querem botar 80, 100 ônibus novos com ar-condicionado, com tudo isso, para operar 12 meses. E eu torço que tenha, mas tem essa dificuldade. Exatamente isso que eu ia dizer. Tá, vamos embora para Foz do Iguaçu? Vamos levar 100 ônibus, vamos levar 100 motorista, vamos levar 100 não sei o quê, vamos alugar Não, os espaço de garagem. motoristas, todo mundo sabe que vai sair esse Mas nós dessa não e queremos, ingressa lá. nós não queremos que esse do Motorista não é o Vitorazzi. problema. Uma bobagem à parte, não queremos motoristas do Vitorazzi. Não. Mas vamos lá. Eu sei a logística que deve impactar para uma empresa, ainda que por mais calibre que ela tenha, né? Eu não sei se alguém tem 100 ônibus de reserva ou chega assim, ó, me dá aqui no leasing, tá, quanto tempo vocês vão operar? Vocês vão operar 12 meses e depois pode vir outro lugar. Se tudo der certo, 12 meses. Sim. Né? Mas, enfim. São Diga. 60. Mas você, Nelson, né? para contribuir, Vamos lá. nós não somos únicos nesse tipo de processo. Nós temos outras cidades no Brasil que estão vivendo a mesma situação e resolveram. Né? Como é o caso de Prudente, em São Paulo, que está com um contrato Não, emergencial. sério, mas- né? Mas só mas é, que é bom que assim, que possa ser como resolvido. foi levantado o tema e o risco que isso, e é um risco, a gente não nega, mas não é problema também na medida que o transporte público no Brasil como um todo está passando por um processo. Tanto que a modalidade de pagamento por quilômetro rodado vem acontecendo licitação pós-licitação, porque não tem como o poder público fugir mais dessa necessidade do atendimento do transporte público e muitas vezes tendo que fazer compensação para cobrir aquilo que a tarifação não cobre.
né? Então, como exemplo, hoje nós temos Prudente em São Paulo, que resolveu dessa forma, e cidades paranaenses. Cascavel está num momento transitório também e vem fazendo a mesma coisa, sabe? Ô Licério, isso eu tenho dito aqui na Rádio Cultura, já particularmente conversei com o Zé Elias, não sei o que pensa o Vitorassi, que é o seguinte: esse modelo de transporte público, a qualquer hora do dia ou da noite, eu tenho um ônibus à disposição do meu munícipe para ele se deslocar, não vai ter caixa que aguenta isso. Não vai ter caixa que aguenta isso. Então, nós temos que ser estratégico. O que é interessante? É nós mantermos os horários com assiduidade do funcionamento, da dinâmica do trabalho. Mas se às 3 da tarde o Nelson quiser passear de ônibus para ir tomar um chopinho lá no centro da cidade, sei lá, haveria de ter uma tarifa diferenciada para ele, alguma coisa. Claro que vai ter. Não, mas e se ele quiser ir no... Quem é que disse que ele foi tomar chopp quando ele precisava ir no dentista? Qual é o horário de entrar no trabalho? Vai ter, mas que eu acho que vai ter que ser restringido esse negócio do poder público, garantir para todos, a qualquer hora do dia ou da noite, indistintamente, seja Foz, seja pelas razões que tem Foz, ou Curitiba, ou qualquer outra cidade, eu acho um pouco difícil do jeito que está sendo feito. Nelson, vamos lá. Lembra aquele debate acalorado que teve entre o Requião e outros candidatos ao governo do Estado? Corta ou não corta a taxa mínima da água? Sim. E o Requião disse assim: eu não posso manter o serviço de água para o cidadão que usa a casa de beira de praia uma vez por ano, 2 semanas, e eu sou obrigado fielmente a manter a água lá para ele e ele me pagar apenas uma miséria. Ele vai ter que pagar pelo menos como ele consome 10 cúbicos de água por mês. O transporte coletivo urbano não vai fugir desta situação. O transporte coletivo urbano é um serviço que ele está disponibilizado não para o usuário, mas para toda a sociedade. Aquele cidadão que quer pegar o carro e ir passear na cidade, congestionar a cidade, passe bem, mas ele tem que se responsabilizar, ajudar aquele que quer ir com um ônibus. Que, de certa forma, nós vamos ter, e não vai fugir desse debate, que um dia esta questão do transporte de massa, e é metrô, em outra cidade grande, isso e aquilo, ele vai ter que ser um serviço prestado para toda a sociedade e toda a sociedade tem que pagar por isso. Não é? Ou então a prefeitura vai impor mais impostos e vai subsidiar, como é o caso agora aqui, entendeu que a tarifa chega a 5,33 no que se arrecada, para 8,45, dá uma diferença aqui que eu fiz o cálculo, de R$ 3,12. R$ 3,12. A prefeitura vai colocar no meio de 600 mil quilômetros que ela vai contratar mês. Não é? R$ 3,12, então a prefeitura vai ter que colocar 1.800.000, 2 milhões por aí por mês. A prefeitura vai suportar? Só vai suportar se ela disser assim, que o IPTU vai ter que ser mais alto de todo mundo, mas isso como já vem fazendo. Então, assim, o transporte coletivo urbano é um bem comum de toda a sociedade tem que se responsabilizar com ela. Eu quero ir de carro novo, com ar-condicionado para cidades. Não me exime que eu tenha que pagar e ajudar aquele pobre do nosso irmão que está indo no ônibus. 12h11, Nélio, qual é a sua pergunta? São duas coisas. Primeiro, me parece que não é mais o momento aqui em Foz do Iguaçu da discussão sobre o transporte coletivo, o que é o ideal, o que não é. Por quê? Porque foi feito um rompimento legal e foi feita uma proposta que está na Câmara de Vereadores, onde já está sendo dito como é que deve ser. São, me parece, 66 ônibus, não 100 nesse primeiro momento. Não, Ned, mas isso é pelo período transitório só, né? Eu sei, porque mas o estudo todo depois. Por isso, o momento não é de discussão, o transporte coletivo em Foz do Iguaçu deveria ser assim. Já está feita uma proposta que está na Câmara de Vereadores. Aliás, tenho conversado seguidamente com o José Elias a respeito. Ele entendia que nem necessário era passar pela Câmara de Vereadores, mas que o prefeito entendeu que era bom colocar mais esse poder na discussão desse contrato emergencial. Ao longo então, digo assim, há uma proposta na mesa para os próximos até 12 meses, o transporte coletivo, com todos os ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com GPS, está na proposta que está lá na Câmara de Vereadores.
O Dilton Vitorassi, enquanto sindicalista, ao longo dos últimos anos, sempre defendeu o rompimento do contrato, porque não achava legal. A Prefeitura, nas suas diversas gestões, da mesma forma. E eu entendo que o Poder Executivo passou, nesse período todo, entre inoperante, em não fazer nada, a tentar fazer algumas coisas que foram um fracasso. Por exemplo, as 2 intervenções. Né, que fez a intervenção com objetivos diferentes. Vou pegar a última. Achava que vinha uma grana do governo federal e por isso fez a intervenção, né? Não veio a grana e ainda se complicou porque chegou a pagar mais de R$1 milhão de prestação de ônibus. Né? Foi pago mais de R$1 milhão para pagar prestação de ônibus. Por quê? Porque estava com intervenção administrativa, tinha que responder pelo todo. Nesse processo como um panorama geral, para mim tem 2 coisas. Primeiro, me parece que agora o Poder Executivo agiu, entrou em campo. Tá bom, você está todo mundo reclamando há tanto tempo, pelo menos entrou em campo. A pergunta é, como melhorar eventualmente a proposta que tem, agora para o dia 20, e a segunda coisa, se a proposta mesmo para esse contrato emergencial é dividir por lotes. Para a região da Vila C, uma empresa atua, ou isso é só para depois na licitação. E vou fazer uma interpretação que não é o nosso papel aqui, né, Nelson? O nosso é perguntar. Sim. Você perguntou diretamente. Tem empresa que vem no dia 20 e começa a operar, e eu acho que tanto o José Elias quanto o Licério, e aí a minha interpretação, por serem do poder público, não podendo dizer, não, nós já temos empresa certa, 1, 2, 5, 15, que topam vir no dia 20. Né? Talvez não possam dizer isso publicamente, mas eu não quero acreditar que tenha sido feita uma cartada tão decisiva sem essa garantia. Então, a pergunta é, basicamente, nesse contrato emergencial, me parece que houve uma ação, como eventualmente ajustar ou melhorar alguma coisa para que no dia 20 funcione? Então, eu acredito muito aí que eu acho assim que, volto a falar, eu sempre tenho conversado bastante com o Dr. Nelson, com você, a questão de pertencimento, né? A gente precisa acreditar mais em Foz do Iguaçu, entendeu? Nós não somos uma cidade pequena, nós somos uma das grandes cidades do Brasil, entendeu? Agora, a gente ficar acuado, refém de uma empresa, na possibilidade de ter ou não ter uma nova empresa, nós temos empresas hoje no Brasil que tem 3, 4, 5, 10 mil ônibus rodando, entendeu? Então, nós precisamos entender que Foz do Iguaçu não é uma cidade pequena mais, entendeu? E a administração pública precisa entender isso também e entender que tem situações que você vai fazer investimento. A questão do transporte público, a gente tem que tratar como política pública, entendeu? Tudo que foi desses desmandos dos últimos 10 anos, faça conta, nós temos uma cidade que só evoluiu, só cresceu, só se expandiu, e nós partimos de 47 linhas 12, 13 anos atrás para ter 28 linhas hoje, entendeu? As linhas que passavam dentro dos bairros, elas só passam na avenida principal, entendeu? Há um desinteresse, não quero criticar o que foi do passado, mas nós temos hoje um transporte que segurou o crescimento da cidade. Daqui a pouco você tem bairro que é hipervalorizado porque tem linha de ônibus e o bairro que não se valoriza porque não tem linha de ônibus. Mas tem quantas empresas que vêm para o dia 20, se for A gente necessário? quer encaminhar, no mínimo, acho que mais ou menos, para 30 grandes empresas no Brasil. Entendeu? Que se manifestaram interessadas. Não. A gente está encaminhando, está distribuindo, feita a licitação. Agora, é uma cidade que todo mundo gostaria de estar. Então vamos fazer. Nelson, eu acho assim interessante a pergunta do Só Nelson. conclui, Ela deve ser respondida. Ela deve ser respondida. Nelson, todas as licitações elas passam pelo mesmo processo legal e não há convite direto para nenhuma empresa, porque não seria legal. Mas, no entanto, todas as licitações têm interessado. Ontem nós abrimos o envelope do STARF e teve 5 empresas participando. E foi a mesma modalidade de processo.
E como é que essas empresas ficaram sabendo? Porque as empresas acompanham as licitações. Mas E eu isso sei, também Licério, vai acontecer no Licério, transporte Licério, público. sob o Né? ponto de vista Ainda de- mais considerando Licério. um volume de contrato dessa monta. Entendeu? Licério, nós aqui interpretamos aquela vontade daquela senhora que está em casa ouvindo, que não conhece a filigrana jurídica, que não sabe o que é uma licitação pública e muito menos na sua modalidade. O que me permite fazer a observação para você é o seguinte: quando você fala do STARF, tá, é na mesma modalidade de pregão eletrônico, etc., e aparece gente do Recife interessada a fazer isso, que eu acho que até tem que mudar a legislação para que certo serviço de menor volume deveria ser mais local, mas não é isso que eu quero dizer, porque você tem que ir lá em Florianópolis hoje, conversar com um cara para vir tratar, jogar algicida dentro de uma piscina aqui, entendeu? Para mim essas coisas são absurdas. É da lei, mas é absurdo, mas é da lei. O que o Nélio está dizendo, e eu compreendo o que o Nélio está dizendo, é o seguinte: vamos imaginar que nós adiemos mais 40, 60 dias, 90 dias o STARF. Foz do Iguaçu está bonitaça no pedaço. Ah, tem problema, estão abusando do estacionamento, o comerciante está brabo, ok, mas nós estamos levando a vida. O que não dá é para nós ficar 100 dias sem um transporte coletivo. E não fica. Né? Não fica. Não fica Aí não tem jeito. Mas vamos para o intervalo, vamos, a conversa está boa. Depois do intervalo nós continuamos aqui com o contraponto.